Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você está aqui no programa Lance 8020, você está aqui no segundo episódio que vai falar sobre desocupação. O Dr. Paulo está aqui conosco para justamente sanar essas dúvidas, levar mais informações a respeito da desocupação de imóveis ocupados, não só pela Caixa Econômica, você vai ver aqui, ó, que a experiência dele é vasta, viu? Desde 1998, tratando sobre direito imobiliário. Então, se você quer receber mais essas informações, os casos práticos que a gente vai colocar aqui, então me acompanha aqui nesse vídeo. No vídeo anterior, a gente falou sobre várias coisas, teve até exemplo de desocupação que aconteceu. E no finalzinho do vídeo você viu lá uma desocupação prática. E nesse daqui não vai ser diferente, viu? Lá no final eu vou te mostrar como que foi uma desocupação prática, que a gente filmou ali, ó, no dia a dia, para você chegar mais perto aí da desocupação. Então, combinado, bora lá para o conteúdo, espero que você goste. Se mereceu o joinha, ó, deixa lá o joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa aí o recebimento, o sininho aí para você receber as próximas informações. Inclusive, vai ter mais um vídeo, o último episódio, você vai receber na próxima terça-feira vai estar disponibilizado às 19 horas. Então, bora para o conteúdo de hoje. Espero que você goste. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Se você quiser participar do nosso grupo no Telegram, tá aqui no descritivo, tá bom? Forte abraço. Tchau. Na desocupação, você não pode economizar. Na desocupação, eu até faço questão que quando, no dia da emissão na posse, eu faço questão do Dr. Paulo esteja lá. Nas últimas emissões, até que a gente está tendo sorte, né, doutor? Não está tendo nenhum enrosco, vamos dizer assim, né? Está indo bem, né? Elas têm sido bem tranquilas, né? Eu prefiro que seja assim, viu? Que assim, com certeza. Tem o deslocamento, vai lá, olha, alguns momentos a gente teve, se ele não estivesse lá, com certeza a gente ia ter um problema maior. Né? Que aí, no dia da emissão, acontece tudo, né? Aí começam a ligar no seu celular, começam os pedidos, né, para prazo 10, 20, 30 dias mais, né? E até, doutor, teve um caso que a gente tratou lá em Osasco, né? Eu lembro que a pessoa me ligou. Sim. E o que eu tentei de acordo com ela antes de entrar com a ação, tentei conversar com ela e ela não quis conversar. Não, só com o meu advogado, eu tentava ligar para o advogado dele, e o advogado, ele simplesmente não me atendia. Aí eu ligava para o ex-mutuário, ele me atendia. Eu falei, olha, eu estou tentando ligar para o seu advogado, só que ele não está me atendendo, então fica difícil. Vamos já conversar aqui, nós dois aqui, que a gente chega na coisa, não, só com o meu advogado. Aí no dia da emissão, ele me ligou, eu falei, pelo amor de Deus, me dá mais um prazo. Eu falei, olha, se você me ligasse uns 10 dias antes e me pedisse uma semana, que foi o que ele pediu, né? Ele pediu uma semana. Se você me pedisse uma semana, eu daria. Mas hoje não tem como, não posso dar esse prazo, eu sinto muito. E olha, até assim, isso claro, né? Tudo com orientação do doutor, né? Estava num caso bastante crítico ali e realmente, assim, ó, tinha que fazer urgente a emissão, né, doutor? Exatamente. A emissão tem que ser ato que você não pode perder um dia, pode mudar toda a história da emissão da posse nas mãos do arrebatante, por conta de um dia. Nós já tivemos casos aí que se deixasse para o dia seguinte, nós perderíamos aí 60, 90 dias para ter a posse. O doutor até falou de um caso que não era emissão na posse, mas era desocupação. De um cliente do senhor que ele morava na esquina, né? A pessoa era um aluguel, ele saiu da casa dele e foi bater na casa desse cliente. Lembra que o senhor me contou desse caso? Que era uma desocupação e por aluguel. O senhor falou assim, ó, Cláudia, ele morava mais ou menos assim, uns 500 metros da casa do dono da casa, né? E aí ele pegou e foi andando até, estava tudo acontecendo ali, a desocupação, ia acontecer de fato, estava o oficial de justiça, estava tudo pronto, aí ele, desesperado, ele pedia para o doutor, olha, simplesmente eu não tenho o que fazer, ele realmente chegou num ponto, você tem que sair. E aí ele, no ato de desespero, ele saiu correndo, foi lá na casa do dono da casa, e pediu para ele, falou, pelo amor de Deus, me dá mais um mês, eu te dou. Ele foi lá, arranjou uns cheques lá, falou, eu te dou esses 3 cheques aqui. E aí
Aí ele foi pagar lá os cheques, e os cheques depois estava tudo sem fundo, demorou mais 1 ano e meio, né, doutor? Você falou, né? 1 ano e meio para conseguir depois o despejo, exatamente. Agora me recordei desse assunto aí. É, o locatário se valeu da fragilidade do locador. E naquele momento ali, com o caminhão na porta para fazer a mudança, ele não tinha quem apelar, tentou falar comigo, eu disse que não havia mais condições, né, de negociar, que já havíamos tentado todas as formas. Aí ele foi até a casa do locador e convenceu ele a continuar no imóvel, que ele iria acertar aquela conta e continuar ocupando o imóvel. No entanto, passou os cheques e os cheques voltaram, e até nós conseguimos reingressar, aguardar, teria que aguardar a compensação do cheque, não poderíamos retomar a ação sem a compensação, teríamos que aguardar a compensação de pelo menos 2 cheques, né, para se tornar inadimplente. E aí reiniciar o despejo. Demorou seguramente aí mais de 1 ano para conseguir fazer o despejo novamente. De um ato que já estava na mão, e o proprietário depois se lamentava, ligava e reclamava. Eu falei, isso aí foi uma atitude que o senhor tomou, infelizmente eu não tenho como fazer, agora nós temos que seguir o rito do processo e aguardar. E o senhor falou que ele saiu do imóvel e ainda detonou o imóvel, né? Quebrou pia, arrancou fio, né? Detonou o imóvel. Ele destruiu o imóvel, deixou lá, né, o imóvel não tinha garantia, não tinha fiador, ele destruiu todo o imóvel e foi um prejuízo considerável para esse proprietário. Até hoje ele lamenta, quando eu encontro com ele, que a gente conversa, que eu não tenho um contato contínuo, mas quando encontro, ele lamenta, fala, aquela decisão daquele dia me custou muito caro. Se eu tivesse te ouvido, eu teria evitado o prejuízo do meu prédio, que o prédio estava perfeito naquele dia, né? Que chegamos para fazer o despejo, estava tudo certo, ia tirar as coisas. E aí, nesse período que ele ficou lá, ele tirou muita coisa do prédio que não deveria tirar, e ainda ficou devendo, não conseguiu receber, porque não tinha garantia nenhuma, era só o próprio inquilino. Era marido e mulher, o marido era o avalista, né, o fiador no contrato de locação, e, resumindo, não há nenhum tipo de garantia nesse caso, né? E não conseguiu receber. Até hoje ele lamenta isso. Mas fazer o quê? Né? A decisão errada, tomou a decisão errada no momento errado, custou caro, né? Ô, doutor, eu acho interessante, né, porque é bem característico mesmo da pessoa se recorrer do motivo emocional, né? Se recorrer ali. Sim. E, assim, o que eu considero assim, que é bastante importante é você conhecer todo o processo, né? Então, quando a gente está ali explicando como funcionam os leilões, como é que funciona a questão do arrematante, a questão da desocupação, né? Como que é o leilão, a gente está explicando e a gente quer que o investidor conheça, né, todos os detalhes de uma emissão na posse, de uma desocupação. Mas quando a pessoa ainda está iniciante, ela deixa muita emoção transbordar ali. Então, assim, no começo, é muito importante assim, contar com profissionais até que tenham essa experiência para entender um pouquinho melhor como é que funciona isso na prática. Porque se você for muito com ai, que dozinha, nossa, coitadinho, a fulana, o fulano, se você deixar se envolver por essas histórias, você acaba não conseguindo fazer o que precisa ser feito, né? E aí, quando você tá tratando profissionalmente, as pessoas que nem o Rogério, eu achei muito bonito, né? Quando o Rogério estava lá naquela emissão na posse, né, em Osasco, eu achei muito bonito assim a maestria que foi utilizada, sabe? Não pode perder nenhum dia, tem que ser certeiro. Por exemplo, se tivesse atendido ao pedido do ex-mutuário, da pessoa que estava lá ocupando o imóvel, me dá um dia, me dá... Não, já foi tentado. Vocês já tinham passado 8 meses, nesse caso específico, por causa da pandemia, acabou demorando um pouco mais, né? Mas já tinha se passado 8 meses tentando negociar. Não era no último minuto que a pessoa precisaria daquilo. A gente estava, a notificação ele recebeu no dia 28 de fevereiro, até quando a gente começou a conversar, né? É 28 mesmo, né? Esse ano é 28.
28 anos. 28, é. Aí, Na verdade, assim, o devedor, ele sempre deixa para o último momento, né? Aham. É praxe, isso aí ele vai deixar para o último segundo para tentar reverter a situação que ele se encontra ali. E Aham. cabe, né, no caso é o arrematante, né, ao credor, o advogado que está conduzindo o processo, ter esse cuidado para que não deixe postergar, porque ninguém, numa ação de missão na posse, jamais ele vai ser surpreendido com É o verdade. caminhão forte da casa dele. Ele já recebeu a notificação extrajudicial, já foi contactado, já foi avisado, já foi concedido prazo, e a pessoa não saiu por uma decisão própria dele. Ele que Aham. optou por não sair ou recebeu orientação de algum outro profissional para dizer para continuar, para dizer que ele vai se manter ali no imóvel, né? Mas ele não é surpresa para ele. É Ele verdade. já E eu está acho que é ciente do que vai importante, acontecer. é importante esse conhecimento, né? De saber que também você não está lidando com uma criancinha que não entende nada, né? Você já está lidando. Se você se colocar no lugar da pessoa que está lá, você não vai entender se você não conhecer desse assunto, mas a pessoa que nem disse o doutor, né? Já recebeu uma notificação, ele já sabe que ele não pagou as prestações, Sim, ele tem um contrato, ele sabe que se ele não pagar 3 prestações, o banco vai retomar o imóvel, ele já tem todo esse conhecimento. A pessoa às vezes fica querendo usar algumas artimanhas, né, ou manhas mesmo, né, para sim. conseguir ficar mais tempo no imóvel e fazendo a pessoa que comprou de bobo, vamos dizer assim, se a pessoa permitir, né? Então, a gente tem que usar da inteligência emocional até para lidar com isso, porque a pessoa vai se fingir de bobinho, né? Vai se fingir de, não sabia. Que não sabia? Já sabia há Sabia. muito tempo. A pessoa recebeu carta do banco de cobrança. Muitas vezes o gerente ligou para dizer, olha, tá atrasado, você não vai quitar, né? E tem gente que faz isso por praxe, né, doutor? Tem gente que tem dinheiro e não paga porque acha que vai ganhar alguma vantagem, né? E no É, fim, a vida começa a retroceder, né? Fazer isso acho que é um tiro no pé. Porque quando você acaba contraindo uma obrigação e você não cumpre com aquela obrigação, você não está sendo justo com quem você contraiu aquela obrigação. Eu estou falando isso assim, tem diversos casos, é claro. Tem gente que perdeu emprego, aí não tem como agir, não tem como pagar, mas mesmo assim, quando a pessoa tem um problema financeiro, ela vai ao banco e conta aquilo, o gerente vai procurar uma solução, sabe? O desemprego é uma questão temporária, então lá no banco tem alguns recursos que ele pode utilizar para que a prestação fique parada, sabe? E o juros está correndo, é claro, mas tem algumas artimanhas ali no próprio banco que o banco pode ajudar a pessoa que está querendo resolver a situação, né? Então, o cliente, o ex-mutuário nesse caso, não é um coitadinho, né? Então, é uma pessoa não. que já está ciente. E assim, se você olhar bem, não é justo você ocupar um imóvel, né, sabendo que você não tem direito daquilo, você não pagou, né? Agora, se a pessoa tem alguma dificuldade, precisa ir ao banco e resolver, não é chegar lá e ficar achando que dá uma de coitadinho vai resolver, né? E por outro lado, a gente que arremata, como arrematante, tem que ter também essa consciência de entender esse processo. E é por isso que a gente está aqui, né? E houve, com essa mudança que houve, embora de 97, e ela entrou em prática, né? A partir agora de 2000 2010, 2012, que ele passou a os bancos, né, passaram a utilizar de forma maciça mesmo a lei da alienação fiduciária. E isso aí trouxe assim uma situação de desconforto para os mutuários, porque como antes era hipoteca, o processo era moroso, tinha N formas de se defender. Então, o mutuário adquiriu o imóvel e falava, o banco vai me tirar daqui o dia que eu vou sair daqui, o dia que eu bem quiser, o dia que eu achar que eu devo sair. E isso trazia um conforto e uma comodidade para o mutuário, porque se ele ficasse inadimplente, o banco tinha que entrar com uma ação normal, não ia consolidar a propriedade em nome dele,
dependeria de aguardar, esgotar todos os recursos para conseguir, no final, fazer a emissão na posse que o banco fazia para desocupar aquele imóvel. E com a alienação fiduciária, isso abreviou. Então, houve muita discussão sobre essa lei, sobre a constitucionalidade, se essa lei é ou não constitucional. Por quê? Porque ela trouxe presteza na ação judicial. E os mutuários se sentiram incomodados, porque falaram, agora se a gente não pagar, é como um veículo, né? Um veículo também é assim, se a pessoa não pagar 2, 3 parcelas, o banco entra com busca e apreensão, né, e leva o veículo embora. O imóvel passou a ser a mesma coisa. E isso trouxe um desconforto. Houve muita discussão. Agora, essa discussão já se assentou bem, já os juízes, os tribunais já pacificaram essa questão de que a lei é constitucional. Só que, por outro lado, essa lei, ela trouxe o quê? Um grande benefício para quem quer realmente a casa própria, porque ela baixou o custo dos financiamentos, baixou a taxa de juros. Verdade. Porque o banco, ele vai emprestar com segurança, fala, se ele não me pagar, eu tenho como retomar o imóvel rapidinho. Agora, se o banco tem uma projeção que ele vai demorar aí 2, 3, 4 anos para retomar o imóvel que ele financiou, a pessoa vai ficar inadimplente, consumindo água, luz, sem pagar IPTU. Ao final de 3, 4 anos, vai consumir lá uma parcela considerável, né, do valor do imóvel. O banco obviamente, vai agregar esse custo no financiamento. Não é? Por isso que houve uma redução e um número muito maior de concessão de financiamentos habitacionais, foi por conta dessa lei. Então, ao mesmo tempo que ela vamos considerar, entre aspas, drástica para o mutuário, ela trouxe um benefício coletivo para aqueles que querem pagar corretamente. Exatamente. Né? Então, o mutuário não é o coitadinho, não. Não é coitadinho. Até a taxa de inadimplência na questão imobiliária, quando envolve a alienação fiduciária, é baixíssima perto de outras atividades, né, doutor? Exatamente, pela segurança jurídica, porque o banco sabe disso, falar, se ele deixar de pagar 2 prestações, eu já posso consolidar, vou notificá-lo, vou consolidar a propriedade do meu nome, o imóvel volta para mim. Aí a emissão já fica no via de regra por conta do arrematante, o banco já disponibiliza aquele imóvel, vende, vai quitar ali o saldo devedor, parte para um novo financiamento e segue a vida. Agora, no modelo antigo, uma retomada de um imóvel demorava em torno aí, o devedor podia ficar 5 anos, morando sem pagar. Aí, a partir desse momento, ele já não pagava água, não pagava luz, pagava porque a luz cortava, né? Água, IPTU, não pagava mais nada. E aí deixava aquela dívida, aí destruiu o imóvel nesse período, porque ele não é mais dono, já sabe que vai perder lá na frente, aí não conservava e destruiu o imóvel. E o banco ficava depois, amargava lá o prejuízo para vender esse imóvel depois, e o banco não reforma, né? Ele vende no estado que está, e aí desvalorizava. Agora, hoje não, hoje com a presteza, né? Isso aí é o que todo cidadão e os países, os investidores reclamam, segurança jurídica. Se eu tenho um bem que eu comprei e não paguei, nada mais justo do que eu devolvo para o dono. É isso que acontece com o imóvel. Comprou, não pagou, devolve para o dono. Essa é a regra em qualquer lugar do mundo, né? É assim que funciona. É justo, né? É justo. Quanta coisa, né, não mudou, né? Desde quando o senhor começou até agora, né? Como eu conheci a história do doutor, o doutor trabalhou na FEPASA também por um determinado período. Trabalhei na ferrovia. Tava assim, aqui. Teve época que você pegava o trem, você ia até o fórum, naquelas cidades que eram assim, minúsculas, né? Ia com aqueles carrinhos, cheio de processo lá nos fóruns, né? Sim, os processos da ferrovia são processos que, de média, o mais processo lá, assim, considerado novo, era 10 anos de tramitação, que a ferrovia ela recorria de tudo, né? E aí... as áreas, né, da ferrovia? A ferrovia ela tinha um jurídico próprio, então ela tinha por meta, por regra, né, do jurídico, arrastar as ações, era imposição né, política da empresa. E aí não se fazia acordos, só se pagava quando chegava no momento de penhoras ali, que não tinha como fugir. Naquela época a penhora não é como hoje, que são eletrônicas, a penhora tinha que ser oficial de justiça, tinha que ir ao banco, pedir para o gerente o saldo bancário, o gerente apresentava o saldo da conta, e aí o oficial fazia a penhora, e
pegava o extrato daquele saldo, tem lá no banco R$ 10.000, fazia a penhora com aquele saldo, anexava uma cópia do extrato e o gerente ficava como fiel depositário. A penhora era dessa forma, era manual, mecânica. Manual, né? O gerente tinha que bloquear na força ali, né? Na força ali, aí ele ficava como depositário fiel. E se ele não cumprisse o encargo, gerava, na época, dava prisão civil por Nossa. conta de ele liberar aquele dinheiro ou coisa ou coisa do tipo. E aí, quando a gente saiu, eu me lembro uma vez que eu fui a Mirante do Paranapanema, que é uma cidade aqui do Pontal do Paranapanema, onde tem muitas invasões de sem terras. Até hoje ainda tem problemas ali nessa região. Mas melhorou, né? Essa questão. E eu fui, o Dr. Rubens pediu para me fazer uma carga de um processo. E eu imaginei um processo que a gente coloca debaixo do braço e vem, né? Sei lá, 100, 200 páginas, né? Eu cheguei lá e pedi a carga do processo e o cartorário o serventuário foi lá e fez a carga e veio, começou a trazer no balcão um processo, 2, 3, 4, 5, e foi empilhando tudo, e eu pensei que ele estava fazendo o trabalho dele no cartório lá, né? Aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, e o meu processo? Ele falou, o seu processo é esse aqui. Eu falei, mas esse aqui? Mas tudo isso? Ele falou, tudo isso. Eu falei, mas rapaz, não brinca não. Ele falou, não, esse aqui é o processo que você fez a carga. Tinha 18 volumes. Ele fez 2 pilhas de 9 cada lado. E eu falei, mas rapaz, eu tenho que ir para a rodoviária, que eu vim de ônibus. E eu tenho que fazer carga e levar isso para lá. Eu falei, a rodoviária lá aqui vai dar quase 2 quilômetros. E eu falei, como que eu vou levar isso aqui agora? Meu Deus, eu imaginei que fosse um processo que eu levasse debaixo do braço. Aí ele amarrou com barbantes, fez lá tipo de uma cordinha assim e segurar. Só que, como ficou muito alto, cada volume tem 200 folhas, ficou muito alto, né? Então eu tinha que andar com o braço assim curvado. Se eu esticasse o braço, eu relava no chão, não conseguia. Aí eu carregava assim, né, com os braços erguidos, e aí andava um pouquinho, doía os braços e eu colocava no chão. Andava um pouquinho, cansava, doía os braços e colocava no chão. Não tinha nem Uber daquela época, né, doutor? Eu acho que nem táxi tinha lá na época. E se tivesse também, não tinha condição de pagar o táxi, tinha que se virar e ir a pé. Eu demorei quase 1 hora para chegar na rodoviária com aqueles processos, carregando. E aí cheguei à rodoviária aqui da minha cidade e tive que carregar novamente da rodoviária até o escritório, que mais 1 quilômetro, e coloquei sobre a mesa dele, ficou 2 pilhas de processo. E eu, na minha cabeça, quando fui fazer carga, me imaginando que fosse um processo, que eu cheguei lá, chegaria no cartório, fizesse essa carga e colocaria debaixo do braço e sairia com aquilo na mão, né? E, na verdade, eram 18 volumes de processo. E era comum na ferrovia ter processo de 5, 10, 12 volumes, isso era uma prática. Porque a ferrovia usava todos os recursos possíveis. Quanto papel? Uma ação, era comum demorar 20 anos um credor da ferrovia para receber. 12. Todas as ações que nós tínhamos lá, na época, tinham mais de 10 anos. Meu Deus. Era uma prática. Então, o judiciário, se nós compararmos o judiciário de hoje com o judiciário de 10 anos atrás, houve uma evolução, assim, muito grande, em questão de celeridade, com todos os recursos possíveis que ainda, né, tem, melhorou muito. Ainda, obviamente, não chegamos onde nós queremos, né, e desejamos, né? Mas melhorou, assim, se nós olharmos para trás, né, melhorou muito, principalmente na questão das arrematações, das alienações fiduciárias. Isso aí foi um avanço, assim, astronômico em relação a 10 anos atrás. Astronômico. Que bom. É só quem trabalhou naquele período para saber o que era e o que é. É muita diferença, é muito grande. Muito grande. Então, eu acho que para o arrematante hoje é muito confortável comprar um imóvel por meio de leilão que não tem, assim, o empecilho que ele tiver nem se compara com o passado aí. Ainda que ele tenha aí N empecilhos, né? Que, vamos dizer assim, que pegamos a estrada mais longa e mais tortuosa que possível aí para seguir. Ainda assim, se comparar lá para trás com o período anterior, ainda é muito mais eficaz o processo e ele vai ter ainda um resultado ainda muito satisfatório se compararmos com o passado, né? Porque hoje nós exigimos, hoje o tempo é dinheiro, né? O tempo
Nós precisamos de oferecer agilidade e o trabalho com eficiência, rapidez, né? Ninguém suporta ficar aguardando muito tempo. Nós temos que saber disso e corresponder a essa expectativa, né? Doutor, na hora que a gente começa a falar de experiência do senhor, nossa, quanta experiência, né? Eu lembro de algumas aqui, nossa, se a gente for falar elas aqui, dá assunto para muitas e muitas outras lives, né? Com certeza. Eu lembrei de uma que o senhor falou, quando o senhor começou, o senhor falou, olha, a gente trabalhava bastante com imóveis retomados, imóveis não, automóveis, você falou de caminhões, uma vez, você falou até de um caminhão que impactou bastante, você falou para o cliente, ele tinha já o mandado para ir lá buscar o bem, só que depende do oficial, né? Aí você falou para o cliente, o oficial já foi nomeado, precisa esperar, a gente vai marcar com ele. Falei, não, eu já estou indo lá já. Falei, rapaz, você falou para ele, rapaz, não faz isso, não vai lá. Eu falei, não, eu já estou indo lá, a justiça já mandou, então eu vou lá e já pego esse negócio logo. Eu falei, não faz isso, não vai lá. Aí ele pegou, vamos lá comigo. Eu falei, o quê? Eu vou lá com vocês? O doutor falou, não vou não. Aí ele encheu tanto o saco, né? O senhor falou para ele, falou, olha, vai fazer o seguinte, eu vou com você, mas eu vou ficar um quarteirão longe. Foi exatamente isso. Ficou lá um quarteirão longe, de repente você vê ele correndo, né? Foi. Um monte de gente com barra de ferro na mão querendo pegar ele, né? Era numa oficina. Caminhando numa oficina, aí o proprietário chamou os mecânicos lá, cada um pegou uma barra de ferro, e ele só viu ele passar correndo assim, ó, e o pessoal correndo atrás. E aí eu saí com o carro, fui embora e falei, você fica aí, eu encontrei lá umas 3 quadras para frente. Falei, você viu no que deu? Mas era um desespero. A pessoa às vezes acha que está no jeito, que nem o senhor disse mesmo. Olha, o que o senhor disse sobre o processo, né? No começo, quando eu te perguntei sobre o CPC, foi incrível e eu acho que vale por isso, né? Então, assim, às vezes você tem a posse, mas se você não usa o processo correto para obter essa posse, você está no sal e pode retardar o processo mais do que deveria, né? Poderia seguir os padrões normais do que tem que ser feito. E se a pessoa vai com ansiedade, né, nesse momento tem que contar com um profissional que seja competente, né, que seja capaz para que você confie na pessoa, né, assim, olha, tô aqui, ó, a causa é sua, então, ó, eu confio plenamente, faz aí o que seja necessário profissionalmente, e daí o profissional vai trabalhar com o profissionalismo, né, correto ali para que aconteça aquilo que precisa acontecer no prazo certo, né? É necessário que o arrematante fique ali junto, participando da emissão. Ele contratou o profissional, ele tem que se manter à distância, né? Se relacionar ali com o profissional, não ficar ele frente a frente com o ex-mutuário, discutindo, ele tratando, ele tentando fazer contato. Deixa que os profissionais cuidem disso, porque isso aí é desgastante para o arrematante, ele fica aqui mantendo aquele contato corpo a corpo ali, com o ex-mutuário, porque, obviamente, o ex-mutuário não vai ver o arrematante com aqueles olhos, né, maravilhosos. Vai olhar para ele como, comprou a minha casa, arrematou a minha casa. É bom que o arrematante fique à distância, fique longe dessa situação, e os profissionais fazem o trabalho deles, né, sem esse contato corpo a corpo. Eu não aconselho nenhum arrematante ficar lá batendo na porta de imóvel que arrematou, mantenha a distância. Ele não é para isso. Né? Não tem estratégia. Não tem estratégia. Ele chega lá, ele vai criar problema para ele mesmo, aí se fica sensibilizado. E, na verdade, a pessoa lá não é, como eu disse, não é uma vítima, não é um coitadinho. Ele é uma pessoa que sabe das coisas, sabe que ele ficou inadimplente, sabe que isso ia acontecer, mas ele quer usar isso contra quem? Contra o arrematante, que é a peça fraca da relação ali. Que o arrematante vai ficar se sentir fragilizado ou vai se condoer com a situação e vai acabar cedendo lá aos pedidos dele. Agora, nós trabalhamos com profissionais, não com piedade, né? E não temos e nem com maldade. Nós vamos cumprir o rigor da lei. Aí, Rogério, graças a Deus entramos, estamos dentro. Graças a Deus todo mundo ajudou, a gente torceu, a gente fez muitos planos, muitas correrias. Caramba, meu, não dá nem para acreditar, viu? Mas ó, eu vou me esforçar depois para fazer um vídeo melhor.
Eu tô meio anestesiado ainda, cara, mas, cara, a gente fez nada errado, foi... Cara, eu tô até sem palavras. Outra hora eu vou fazer um vídeo mais bem detalhado, cara, mas obrigado mesmo. Não sabe se rir, esse choro de alegria, bicho. Puta merda, muito obrigado.